os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Imagine um homem tão temido que os cristãos oravam para não cruzar seu caminho. Um homem que acreditava estar obedecendo a Deus, enquanto destruía o povo de Deus. Agora imagine esse mesmo homem sendo transformado em o maior missionário do cristianismo. Essa não é ficção. Isso é a história de Paulo, o apóstolo das nações. Antes de Paulo existir, havia Saulo, filho de judeus devotos, criado com a lei de Moisés no coração e o zelo dos fariseus na alma. Judeu de nascimento, cidadão romano, privilégio raríssimo. Discípulo de Gamaliel, o maior mestre da época. Memorista da lei, provavelmente conhecia o Antigo Testamento inteiro. Quando os seguidores de Jesus começaram a se multiplicar, Saulo viu perigo, não promessa. Para ele, aquele movimento era uma ameaça ao Deus que ele jurou servir. E diante do primeiro mártir cristão, Estevão, Saulo não levantou uma pedra, mas também não impediu nenhuma. A Bíblia diz, e Saulo consentia na morte dele. Foi ali que a chama da perseguição acendeu no coração daquele homem. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres, prendia famílias. Os cristãos tremiam diante do nome Saulo de Tarso, mas Deus tinha outros planos. No caminho para Damasco, onde Saulo iria prender mais cristãos, o céu abriu. Uma luz mais forte que o sol o derrubou no chão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso, tremendo, Saulo perguntou, quem é, Senhor? E a resposta mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele momento destruiu o perseguidor e deu vida ao apóstolo. Saulo se levanta, mas está cego. Por 3 dias, o arrogante fariseu ficou cego, impotente, dependente. O homem que levava outros para a prisão, agora precisava ser conduzido pela mão. Enquanto Saulo estava quebrado por dentro e por fora, Deus falava com um discípulo chamado Ananias. Vá até Saulo. Mas Ananias respondeu, Senhor, esse homem persegue tua igreja. E Deus disse a frase que define toda a missão de Paulo. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Ananias impôs as mãos e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Aquele homem levantou, foi batizado e nunca mais foi o mesmo. Paulo atravessou mares, desertos e impérios. Ele fundou igrejas em cidades estratégicas como Corinto, Filipos, Éfeso e Roma. Viveu naufrágios. 5 vezes recebeu 39 chicotadas. Sob a lei, 40 era o limite máximo antes de morrer. O castigo era calculado para destruir o corpo até o limite da morte e trazê-lo de volta. 3 vezes espancado com varas romanas. Não eram paus comuns. Eram bastões flexíveis que quebravam ossos com facilidade. Em Listra, Paulo pregou, curou um paralítico e foi recompensado com pedras. A multidão o arrastou para fora da cidade e o apedrejou até acreditarem que ele estava morto. O que faz um homem voltar depois disso? O mesmo Paulo levantou-se e voltou para dentro da cidade que tentou matá-lo. 3 naufrágios, uma noite e um dia boiando no mar aberto. Fome e sede, desertos, perigos entre rios, ladrões e falsos irmãos. Acorrentado como um criminoso comum, em celas úmidas onde ratos eram companheiros e soldados inimigos viravam plateia. Ele perdeu amigos, liberdade, saúde, mas nunca perdeu a esperança. Mas mesmo assim ele seguia em frente, porque agora o que queimava dentro dele não era ódio, era o Evangelho. Ele deixou escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o homem livre se tornou prisioneiro muitas vezes, não por crime, mas por amor. Velho, cansado e ferido, Paulo foi levado à capital do mundo no Coliseu de Roma, não para pregar, mas para morrer. Como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Sua sentença seria mais rápida, a decapitação. Mas antes da morte, ele deixou suas últimas palavras a Timóteo.
Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E naquele dia, Paulo não perdeu a cabeça. Ele recebeu a coroa. Mais da metade do Novo Testamento carrega seu nome. Sem Paulo, talvez você e eu nunca teríamos ouvido falar de Jesus. De perseguidor a perseguido, de destruidor a construtor, de assassino a mártir. Esse é Paulo, um homem comum, tocado por um Deus extraordinário. Se essa história te inspirou, comente. Combati o bom combate. E se inscreva para não perder o próximo episódio de Os Heróis da Fé, homens dos quais o mundo não era digno.